Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês uma questão muito interessante aqui, que pode ser encarado como um desafio. Você pode tentar resolver de cabeça, mas eu acredito que de cabeça é muito difícil de resolver. Eu vou ensinar vocês como que resolve um sistema nesse caso aqui, né? Mas no fundo você deve pensar assim: qual número que somado com outro que dá 6? E ao mesmo tempo, se eu multiplicar esses mesmos números, também dá 6. Você consegue pensar em dois números que satisfazem essas duas equações? Para poder fazer isso, a gente chama esse ente matemático aqui, né, de sistema de equação, tá bom? É um sistema não linear, porque eu tenho multiplicação entre variáveis, entre incógnitas, então a gente não vai poder resolver, por exemplo, com o método da adição, nem com o método da comparação. A gente tem que utilizar aqui, né, a melhor forma de se resolver desse tipo de problema é com o método da substituição. E é ele que eu vou utilizar com vocês, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é bem legal porque eu trago vídeos todos os dias para vocês. Espero que vocês gostem do meu trabalho. E aí, você pode também compartilhar com seus amigos que precisem desse tipo de conteúdo. Se você puder curtir esse vídeo, fortalece muito o meu trabalho e vai dizer para o YouTube que esse vídeo é legal, que tem relevância, e aí ele vai chegar até mais pessoas para poderem resolver. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: o nosso objetivo é descobrir valores, vou colocar no plural, porque aqui vocês vão ver que tem valores, tá? De x e de y que satisfazem essa equação, mas simultaneamente tem que satisfazer essa equação também. Porque, por exemplo, se eu pegar 3 mais 3 dá 6. Opa, é uma solução. Mas será que é? Não é, porque 3 vezes 3 não é 6, é 9. Então posso pegar outra, por exemplo, 4 mais 2, 6. Mas 4 vezes 2 é 8. Então se a gente tentar ficar chutando números naturais aqui, vai dar trabalho, não vamos encontrar o valor correto. Então a gente tem que resolver dessa forma que eu vou mostrar para vocês. O método da substituição consiste no seguinte: eu vou isolar uma das letras, e aí eu sugiro que seja daqui, tá? Para a gente não ter frações. Sugiro que a gente faça aqui um isolamento, né? Eu vou deixar uma letra de um lado da igualdade e o restante todo do outro lado, tá? Então vou até dar nome para as coisas aqui, tá? Vou chamar de equação número 1 e vou chamar de equação número 2. Porque quando eu for utilizá-las aqui, eu sei que a número 1 é essa e a número 2 é essa, beleza? Então, ó, na primeira, então eu vou colocar aqui, ó, em 1, ou seja, na equação de número 1, a gente vai fazer o seguinte: vamos isolar uma das letras. E pode ser o y, pode ser o x, tanto faz, tá? Vamos isolar o y. E aí vai ficar aqui, ó. Na primeira, então, vamos pegar o y. E se eu passar esse x para o outro lado, ó, vai ficar 6 menos x. Então, y é igual a 6 menos x, certo? Beleza, encontramos aqui uma equivalência para a nossa incógnita y. Então a gente sabe que no lugar de y eu posso livremente substituir por 6 menos x, porque é uma informação que está no problema e é uma equivalência que a gente encontrou a partir de uma das igualdades que temos no nosso sistema. Então a gente pode, por exemplo, aqui embaixo, na segunda equação, substituir no lugar do y o valor 6 menos x. E aí a gente vai poder resolver essa equação para descobrir o valor de x. Esse é o intuito do método da substituição. É você isolar uma das letras e substituir na outra para que você fique com apenas uma incógnita e não duas. Porque com uma incógnita a gente consegue resolver as equações, tá bom? Beleza, agora a gente vai substituir esse valor aqui, ó, vou até fazer uma setinha, aqui na segunda, tá? Então agora estamos em 2, tá? Na segunda equação, a gente vai substituir esse valor no lugar do y. Então temos x, o x não tem equivalência nenhuma para ele, tá? Então x vezes o y é 6 menos x. Então vou pôr o parênteses, não se esqueçam do parênteses, tá? 6 menos x. Por que o parênteses é importante? Porque isso aqui tudo é o y, não só o 6 ou não só o x. Então é como se fosse eu fechasse um pacotinho e falar, ó, isso aqui tudo é o y. É isso que eu fiz. O parênteses está dizendo que isso aqui tudo é o y que tínhamos aqui em cima, tá? Isso tudo tem que ser igual a 6. Muito bem. Chegamos agora aqui, ó, em uma equação de segundo grau. Parece que não é, mas quando eu multiplicar e desenvolver esse x aqui, vocês vão perceber que vai aparecer um x ao quadrado. Então, no fundo, a gente tem que resolver uma equação de segundo grau para poder calcular. Vamos começar desenvolvendo essa distributiva. X vezes 6 é 6x. E x vezes menos x é menos x ao quadrado.
Eu já posso, inclusive, trazer esse 6 para cá para deixar ela igual a zero, tá? Vou fazer isso. O 6 está positivo, vem para cá negativo. Muito bem. Temos aqui uma equação de segundo grau. Ela está bagunçada, vou organizar os termos, tá? Vai ficar aqui menos x ao quadrado. A gente sempre põe primeiro o termo quadrático, depois colocamos o termo de grau 1, 6x, e depois o termo independente, que é o 6, igual a zero. Temos essa equação do segundo grau. Sugestão que eu faço para vocês, não gosto de trabalhar com coeficiente a negativo, então vou multiplicar aqui tudo por menos 1, tá? Se você não multiplicar, você consegue encontrar a mesma resposta do que eu. Mas eu gosto de trabalhar com a, que é o primeiro termo aqui, né? Positivo, para ficar mais fácil na hora de dividir por 2a, né? Fica uma divisão positiva, vai ficar melhor. Mas se você quiser, pode fazer sem multiplicar também, tá? Então vai ficar x ao quadrado, é só inverter todo mundo. Menos 6x mais 6. Olha que legal, ficou bem mais bonitinho agora, né? Muito bem. Temos uma equação do segundo grau para poder resolver. E a gente vai lembrar uma coisa importante demais aqui, tá? Toda equação do segundo grau, ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Para a gente poder resolver essa equação, temos esses elementos a, b e c aqui. E aí a gente consegue identificar nessa equação quais são os elementos a, b e c, porque são esses coeficientes que a gente vai utilizar na equação, na forma de resolver uma equação de segundo grau, beleza? Que é chamado de fórmula resolutiva, ou aqui no Brasil o pessoal chama de fórmula de Bhaskara, beleza? Muito bem, como que funciona essa fórmula de Bhaskara? Eu vou começar pelo delta, que é o chamado discriminante da equação, tá? O delta é um elemento importante, essa letra grega, que é um triângulozinho aqui, e ele é calculado da seguinte maneira: o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o nosso delta, tá? O que é b, o que é a, o que é c? São exatamente os coeficientes da equação, tá bom? Tendo o delta, a gente consegue calcular o x. O x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz desse delta aqui, tudo isso dividido por 2 vezes a. E aí aqui, por isso que eu queria o a positivo, para a gente poder dividir por um número positivo, é só uma questão de estética ali, né? Vai ficar mais fácil no final, beleza? Muito bem, então temos esse aqui, essa é a definição da nossa fórmula resolutiva, tá? Se a gente resolver essas duas expressões, a gente consegue encontrar o valor de x, beleza? Então vamos primeiramente identificar qual é o nosso a, qual que é o nosso b e qual que é o nosso c. Percebam que eu já apontei ali, né? Na nossa equação, então, a gente tem que a, deixa eu fazer um traçado aqui, tá? O a, ele é igual a 1, porque quando não tem nada aqui com x ao quadrado, é 1x ao quadrado, tá? Então é 1 o nosso coeficiente a. O nosso coeficiente b é quem acompanha o x. Então temos aqui o x, quem acompanha o x é o menos 6. Então menos 6 aqui. E o c, finalmente, é quem está sozinho. No caso aqui, 6 positivo, tá? Temos então a, b e c, basta que a gente substitua na fórmula para poder calcular. Tá acompanhando? Então vamos agora resolver essa nossa equação. Muito bem, vamos conseguir agora descobrir o valor do delta, tá? Vamos colocar aqui a fórmula do delta e vamos descobrir. O b eu vou elevar ao quadrado, então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Olha só como é que ficou fácil, hein? Menos 6 ao quadrado é 36. 36. 4 vezes 6 é 24, então menos 24. Portanto, o nosso delta, que é um dos elementos importantes aqui da equação de segundo grau, ele vai ser igual a 12. Muito bem, gente. Chegamos aqui com um delta igual a 12. Inclusive, vou fazer um círculo nele aqui, porque a gente vai utilizar ele na nossa fórmula agora para descobrir o valor de x, tá? Lembrando que a gente está descobrindo uma das incógnitas. A outra deve ser resolvida depois, mas primeiro vamos descobrir o x, depois a gente descobre o y. Se a gente substituir na fórmula do x, que é a fórmula resolutiva, vamos ter o seguinte: x igual menos b. O nosso b é menos 6, então vai ficar menos 6. Aqui deve ter um jogo de sinal, tá? Menos com menos vai ficar positivo. Daqui a pouco eu coloco o sinal de mais, tá?
mais ou menos, esse mais ou menos vai nos dizer que vão nos direcionar para duas soluções, uma considerando o sinal mais e a outra considerando o sinal menos, tá? A raiz do delta, que é 12, a gente acabou de calcular. Muito bem. Excelente. Tudo isso sobre 2 vezes A. 2 vezes 1 é 2, então eu já vou pôr 2 direto, tá? 2 vezes 1. Daqui a pouco eu ponho 2. Aqui a gente pode ajustar, ó, x igual a menos com menos fica mais 6, mais ou menos a raiz de 12 dividido por 2, certo? Muito bem. Aqui, gente, temos uma coisa importante para fazer. Antes de descobrir o x' e o x duas linhas, vamos fatorar esse 12? O 12 ele é 4 vezes 3. E 4 vezes 3 é muito importante, porque, ó, vou fazer aqui em cima para vocês, ó. Raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes 3. Por que isso é importante? Eu posso separar em duas raízes, que é a raiz do 4 vezes a raiz do 3, e a raiz do 4 é 2, né? 2 vezes raiz de 3. Então, raiz de 12 é o mesmo que 2 vezes a raiz de 3. Olha que legal, vai ficar bem melhor para a gente calcular, porque vai dar para simplificar com esse 2 aqui, inclusive. Então, x é igual a 6 mais ou menos 2 raiz de 2 dividido por 2. Agora, ó, como eu falei para vocês, eu posso simplificar esse 6 e esse 2 com esse 2, e aí vai ficar para a gente a fórmula da seguinte maneira. 3 mais ou menos raiz de 2. Raiz de 3, perdão. Estou colocando errado aqui, né? Raiz de 3. Ó, é o 3 que ficou dentro da raiz, o 2 que saiu, né? 2, aqui é o 3 também, tá? 3 raiz de 3. E agora, daqui a gente pode concluir que x' é o primeiro valor de x. Ele é a parte positiva, então 3 mais raiz de 3. Essa é uma das soluções para o valor de x. E o x duas linhas, ele vai ser igual a 3 menos raiz de 3. E essa aqui é a nossa segunda solução. Então o x ele tem dois possíveis valores. Esse e esse. Então vou até circular de verde aqui, porque ele já faz parte da nossa solução, tá? Já encontramos aqui dois valores para o x. Falta a gente descobrir o y. Basta que a gente substitua em uma das duas equações para a gente poder resolver. Vamos usar a adição, que é mais fácil? Vamos, né? Então vamos pegar do x' para x igual a 3 mais raiz de 3, a gente vai descobrir o parzinho y dele, que vai ser o y', tá? Então vai ficar, no lugar aqui do x, eu vou colocar o x' e vou colocar um y' só para marcar como sendo o par dele, tá? Então vai ficar 3 mais raiz de 3 mais y', estou substituindo aqui na primeira, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Estamos na primeira. 3 mais raiz de 3, que é o x, mais y', que é o y par do x', igual a 6. Agora é só isolar o y'. Y', isso aqui tudo vai para o outro lado negativo, vai ficar igual a 6 menos 3 menos raiz de 3. Portanto, y' é igual a 3 menos raiz de 3. Muito bem. Descobrimos um par agora, que eu tenho x' e y'. As duas incógnitas juntas satisfazem as duas equações. E se agora eu pegar o segundo, eu vou descobrir o nosso y duas linhas. Para x duas linhas igual a 3 menos raiz de 3, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar aqui de novo na primeira equação, tá? Lá em cima, ó, vou substituir aqui em cima e vamos descobrir. Vai ficar 3 menos raiz de 3 mais y duas linhas igual a 6. Passa tudo para o outro lado invertendo o sinal. Y duas linhas é igual a 6 menos 3 mais raiz de 3. Portanto, y duas linhas é igual a 3 mais raiz de 3. Logo, percebam que ficou simétrico aqui, né? Só trocou o sinal dos dois
nas duas soluções. E isso é uma coisa comum de acontecer, tá? Porque, inclusive, eu tenho valores iguais nas duas equações, né? Então, as nossas soluções, né? Vou colocar aqui o conjunto solução, vai ser igual aos dois pares ordenados. O primeiro, que é o x', y', 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. Essa é uma solução. E temos a segunda solução, que é 3 menos raiz de 3 e 3 mais raiz de 3. Esses valores satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Então, se a gente queria no começo descobrir quais valores que a gente pode substituir aqui para dar esses valores, é 3 mais raiz de 3 e 3 menos raiz de 3. Se você quiser conferir, é só fazer 3 mais raiz de 3 mais 3 menos raiz de 3 é 6. E 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 é 9 menos 3, que é 6. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi surpreendente a resposta, não foi? Se você gostou, se você conseguiu, deixa tudo isso no comentário aí pra gente poder ir conversando, tirando as dúvidas e, claro, gostaria de te parabenizar se você acertou. Vamos resolver essa questão. Gente, se temos parênteses em uma questão de expressão numérica, é ele que a gente deve resolver primeiro. Nunca se esqueça disso. Por quê? Essas operações que estão fora, elas perdem a prioridade para as operações que estão dentro do parênteses. Então a gente vai ter que resolver primeiro esse 3 vezes 2, tá bom? 3 vezes 2 não é muito difícil, é só você lembrar da tabuada, ou fazer 3 mais 3, né? Que é a mesma coisa que 6. Então vai ficar 600 dividido pelo valor que é resultado desse 3 vezes 2, que é o 6, como eu acabei de dizer para vocês, mais o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado ele tem que ser resolvido separadamente, tá? E daqui a pouco a gente vai fazer isso, porque ele vai ser a próxima operação, né? Essa operação que está aqui é a próxima prioridade que a gente tem. Entre divisão, adição e potenciação, a potenciação ela se sai como maior prioridade, tá? E vou lembrar vocês como que resolve uma potenciação. Vou colocar aqui 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é uma multiplicação de um número repetido, né? No caso, esse número é chamado de base, é o 5 que está aqui. Ele vai ser multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. E 25 é o resultado do 5 ao quadrado. Olha que legal. Então 25 vai ser o número que eu devo colocar aqui no lugar desse 5 ao quadrado. Vou repetir a nossa expressão, 600 dividido por 6 mais 25. E agora, gente, entre adição e divisão, o que eu devo fazer primeiro? A divisão deve ser feita primeiro. Lembre-se sempre disso, né? Para você nunca mais esquecer. Parênteses, potenciação e radiciação, caso tiver, né? Multiplicação e divisão, e só por último, adição e subtração. É o famoso PENDAS, né, que o pessoal sempre comenta, e você deve seguir essa ordem da prioridade. 600 dividido por 6 é igual a 100, né? Se você pegar os 600 e dividir em 6 grupos iguais, fica 100 vezes 6, né? 100 mais 100 mais 100, mais 100 mais 100 mais 100. Vale 100, né? 6, na verdade, né? 6 vezes o 100. Então, isso aqui vai ficar igual a 100 mais o 25. Que a gente acabou de encontrar ali na potenciação. E 100 mais 25 é igual a 125. Não é difícil, né? Essa parte. Muito bem. 125, gente, é a nossa resposta e deve ser uma das alternativas que estão aqui, deve representar para a gente esse 125. Você sabe resolver? Então deixe nos comentários qual desses valores aqui representa para a gente o 125. Se você chegou no 125, você já acertou a questão. Meus parabéns, tá bom? Gostaria de pedir uma coisa para vocês que são novos por aqui, tá chegando aqui hoje no canal. Se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias. Trago vídeos novos com desafios, curiosidades, operações diferentes, tudo para vocês, né? Com muito carinho que eu faço isso, tá bom? Agora vamos resolver essas operações para ver qual delas vai ser 125. A primeira operação que temos aqui é o 5 fatorial. Como que eu faço para resolver, gente, um 5 fatorial? O fatorial é uma operação diferente da matemática, tá? Vou até colocar aqui para a gente resolver aqui no canto, ó. Aproveitar esse espaço do quadro, né? O 5 fatorial será para a gente feito a partir de uma definição. A definição do fatorial, ela vem da seguinte forma.
Eu vou pegar o número que está sendo aplicado esse fatorial, que no caso aqui é o 5, né? Vou multiplicar por todos os números naturais menores ou iguais a ele, até chegar no 1, certo? Em outras palavras, eu vou pegando os antecessores e vou multiplicando. Vou mostrar para vocês. 5 fatorial é igual a 5, que é o próprio valor que está aqui, tá? O antecessor de 5 é o 4, então vezes 4, vezes o antecessor do 4 é o 3, então multiplica por 3, e assim a gente vai seguindo, 2, até chegar no 1. Sempre para no 1, tá, gente? Não vai para o 0, senão multiplicar por 0 dá problema, né? Fica tudo 0, aí não adianta em nada. Agora é só a gente fazer essa multiplicação. Vamos fazer juntos? Ó, 5 vezes 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é igual a 60, e 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1 é igual a 120. Olha só, chegamos muito perto do nosso resultado. Vou até colocar aqui pra gente, né? Isso aqui é igual a 120. Só que não é a nossa resposta. Embora tenha chegado muito perto, não é ela aquela resposta que a gente está procurando. Devemos olhar então para as outras alternativas e, claro, vou ajudar vocês a desvendar todas essas operações que estão aqui, né? Esse primorial, essa potenciação que a gente já aprendeu como é que faz, né? E esse termial. Uma delas deve ser a nossa resposta. E, claro, eu vou mostrar para vocês na íntegra aqui como que se faz, tá bom? Se você já sabe, comente aí, porque eu vou ficar muito feliz em te receber aqui nos comentários, beleza? O próximo é o 5 primorial, gente. E para isso eu vou ter que listar aqui para gente os números chamados de números primos. Eles sempre vão nos ajudar. Vou listar rapidinho, porque muitas vezes eu já disse aqui no canal, vocês já devem saber, né? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. 13, 17 e assim vai seguindo, tá? Mas a gente só precisa desses primeiros. Para encontrar o 5 primorial, a gente vai fazer a seguinte coisa. 5 primorial igual. A gente deve pegar todos os números primos menores ou iguais que 5 e multiplicá-los. Diferente do fatorial, que multiplica todos os antecessores, aqui a gente vai multiplicar só os antecessores primos, ou seja, vamos olhar para esse grupo de elementos aqui para poder encontrar a multiplicação. O 5, ele é um número primo, então ele vai entrar na nossa multiplicação. O 5 é o primeiro valor que vai multiplicar. O número primo antes do 5, né, logo antes do 5, é o número 3. A gente pode olhar aqui na ordem, né? O 3, então, vai entrar também. E o 2, que é o número primo que vem antes do 3, também vai entrar. Então, a nossa multiplicação é 5 vezes 3 vezes 2. Se a gente fizer 5 vezes 3 dá 15, e 15 vezes 2 é igual a 30. Poxa vida, não é a nossa resposta, mas descobrimos pelo menos como que resolve um primorial. É assim que a gente resolve, tá? Esse hashtag é o nosso primorial. Vou colocar aqui pra gente a resposta. 30 não é o nosso resultado, então devemos pular para a próxima operação. A próxima operação é um 5 elevado ao cubo. Vou colocar aqui pra gente, né? Aproveitar que eu estou listando nesse lado aqui todas as operações. A potenciação a gente já aprendeu como que faz. Qual que é a diferença do 5 ao cubo para o 5 ao quadrado que está aqui em cima? O cubo ele tem o 3 no expoente, significa que eu vou ter que aumentar um fator na minha multiplicação. Serão 3 fatores 5, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5. Essa é a definição de 5 ao cubo. Vamos fazer juntos? Vou colocar aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5. E para a gente resolver isso aqui, gente, olha lá. O 5 vezes 5 a gente já fez, é 25. Então fica 25 vezes 5. Quanto é 25 vezes 5? Se você pegar, né, 25 com 25 dá 50. 50 mais 50, né, que seria mais 2 vezes 25, dá 100. E 100 mais 25, que é exatamente o 100, que é igual, exatamente 25 vezes 5, é igual a 125. Fiz de cabeça aqui junto com vocês, né, mas dá para montar a continha, tá? 25, põe o 5 embaixo, multiplica lá e você vai encontrar o 125, que é exatamente a nossa resposta. Olha que legal. 125. Já podemos, então, marcar a letra C como alternativa dessa questão, né? A alternativa correta. Mas eu gostaria de ensinar para vocês o 5 termial. Você já ouviu falar no 5 termial? Vou ensinar para vocês como é que faz. Se você nunca ouviu falar, vou ensinar agora para vocês. O 5 termial, gente, vou até colocar aqui para gente, ó. Esse símbolo de interrogação,
ele é chamado de termial, e o termial de um número é uma permutação caótica. É muito parecido com a nossa permutação da fatoração, né? Só que, ao invés de multiplicar os valores que são menores do que 5, ou iguais ao 5, eu vou adicionar. Então, a única diferença dessa interrogação para essa exclamação é a operação que está definindo essa operação, tá? Qual que é a operação aqui que vai reger, né, todos os elementos? É a adição. No fatorial era a multiplicação. Então vai ficar o seguinte: 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essa daqui, né, é a definição do nosso termial. É a adição dos elementos menores ou iguais ao número. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 mais 2 dá 14. 14 mais 1 é 15. E 15 é o valor desse termial que está aqui. Não é a nossa resposta, né? Então, resposta correta desse desafio, letra C. Se você marcou essa, meus parabéns, você acertou essa questão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, do conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se inscreva caso você seja um novo por aqui, tá bom? Curta esse vídeo caso ainda você não tenha curtido, porque isso ajuda muito, muito, muito. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Um grande abraço e até lá!